na boca. Gente, aqui é... É sério. Ó, o seu... Não se preocupe não, vai voltar normal. Isso é só da anestesia mesmo. Eu vou ficar fazendo aqui. São as 2 horas mesmo. Isso é 1h30, 2 horas. Então, o Zé nem conheceu o menino. Eu vou continuar na praça da saída, então. Segura a menina, vai assim, Do Maralá, Seu o quê? mas marido do Maralá. O ex dela. Lá onde? Na praça da Sé. Não, vai ver se faz o marido assim, dá o gosto dele de ver torta. Você tá maravilhoso. Sim, ó. Eu só quero que você não fique Pra não mordeira, porque morde aí você ver aqui. A puxão, Não eu machuca, não né? conseguindo fechar a boca. Não machuca, não. É, viu? Não fique mordendo, Fica não, senão mordendo, vai virar Pode um... machucar. Aqui é Mirella, né? Pense da feura. Boca para. Calma. Tchau, gente. Chega por hoje, acaba. Ah, que eu sei você, velho. Acabou a gravação, acabou a gravação. Ó, deixa... Acabou, Mari. Acabou.